Olá, extremistas! Hoje eu vou tratar sobre uma lei que tem total vinculação a este termo, que é a Lei de Antiterrorismo, a Lei 13.260 de 2016, uma lei que veio a toque de caixa, no intuito de combater algumas condutas que poderiam ser praticadas durante os eventos dos Jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 2016. Mas antes de iniciar aqui e falar sobre este tópico, eu solicito aos senhores que se inscrevam no canal, bem como dê um like, que com certeza isso aqui vai nos motivar para continuarmos gravando mais conteúdos. Então vamos para o que interessa. Bom, o artigo 1º da Lei 13.260, ela menciona o seguinte, que esta lei regulamenta o disposto no inciso 43, do artigo 5º da Constituição Federal, disciplinando o terrorismo, tratando das disposições investigatórias e processuais e reformulando o conceito de organização criminosa. Mas quando fala aqui organização criminosa, ela não altera aquele sentido que tem previsão lá na Lei 12.850. Aqui essa questão aqui da organização criminosa, ela é totalmente vinculada à questão do terrorismo. O crime de terrorismo, ele é uma conduta equiparada aos crimes hediondos e ela também é inafiançável e também é insuscetível de graça e anistia. O terrorismo, no artigo 2º aqui, prevê o seguinte, que o terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos. Quando ele fala aqui por um ou mais indivíduos, a questão do aqui pode ser até por um lobo solitário. Isso aqui acontece muito, questão do lobo solitário. Exemplo, bota aqui para mim. Exemplo é aquela conduta, aquela situação em que há chamadas de vídeos, sobretudo no YouTube, em que foi utilizada bastante pelo Estado Islâmico, ali no ano de 2016, 2017, com o intuito de que convocando pessoas de forma aleatória para que elas praticassem condutas terroristas, no intuito de defender a lei da Sharia, ou seja, aquelas condutas dos muçulmanos que têm um intuito mais radicais ali no que tange ao Alcorão. Mas isso aqui, o próprio legislador nacional já previu essa conduta, no caso. Um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo, por razões de xenofobia, ou seja, xenofobia é a questão de aversão a estrangeiro, ou discriminação ou preconceito de raça, ou seja, na questão de semelhanças corporais, exemplo, a questão de um árabe, a questão até de aspectos que seriam semelhantes ali de um chinês, a questão da cor da pele, a cor amarela, a cor preta, branca, a questão da etnia, também além da questão da etnia, além realmente das questões que é semelhança física, também tem a questão da similitude de linguagem, cultura, a questão em relação aos árabes, aos próprios judeus. A questão de religião aqui tem a ver com a crença a uma divindade. Exemplo seria realmente os muçulmanos, a questão do catolicismo também, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Ou seja, estas condutas, ela tem a dupla finalidade, finalidade de agir, que seja, além de causar a questão do terror social, de causar aquele impacto social, ela também tem um intuito no que tange a essas questões aqui, na questão da xenofobia, da raça, da cor, etnia, ou seja, é um crime que é exigida a dupla finalidade, um duplo fim específico. A doutrina, ela construiu o seguinte, e além desses elementos, é necessário também 4 elementos, existem 4 elementos aqui, no que tange ao crime de terrorismo. Por quê? Porque ele
crime de terrorismo, ele tem que haver a questão da violência, também tem que haver a questão da teleológico, né? Também deverá haver a questão teleológica. Também deverá haver a questão da teatral, né? Ou seja, quando o Estado Islâmico utiliza aquelas filmagens e grava o assassinato de pessoas, isso aqui tem o intuito de causar realmente uma questão de teatro, né? Eles gravam a questão de decapitação de pessoas e tal, ausência também de arrependimento. Isso aqui é construção doutrinária, mas poderá cair na prova dos senhores. Ou seja, deverá haver realmente a questão da violência. Tem vídeos, inclusive, na internet, nos últimos dias aí, relacionados à questão da invasão do Hamas no Estado de Israel, em que eles gravavam realmente gravavam a questão de atirando em civis, pessoas desarmadas. Ele tem que ter realmente uma questão teleológica, ou seja, ela tem que haver também aqui uma finalidade. E um exemplo é a questão religiosa, né? Ela tem a questão religiosa, né? Também. Mas pode ser questão religiosa, pode ser em razão da etnia, da raça, ou seja, são esses 5 aspectos aí. A questão teatral, ou seja, aqui exige-se também exige filmagens. E isso aqui é uma questão realmente de teatro. E todos eles, quando eles são pegos, eles não têm arrependimento, eles não possuem. Por quê? Porque no íntimo deles, eles estão agindo da forma correta. Aquela ali é a conduta correta a ser praticada. Parágrafo 1º do artigo 2º menciona o seguinte: são atos de terrorismo, lembrando que tem que haver realmente em razão da questão, com aquela dupla finalidade ali prevista no caput, que é causar um terror social ou generalizado, bem como afrontar as pessoas em razão da questão da xenofobia, da raça, da cor, da etnia ou da religião. Praticar estas condutas aqui, usar ou ameaçar, usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou promover a destruição em massa. Ou seja, todos estes elementos aqui, se a pessoa já estiver realmente transportando algo que irá praticar, que tem o intuito realmente de acordo com o caput, causar um terror generalizado em razão da xenofobia, por exemplo, uma aversão a um estrangeiro, isso aqui ela já vai poder ser enquadrada como um crime de terrorismo. Ou seja, é um crime formal aqui, né, senhores? O incisos 2º e 3º foram vetados. Já no inciso 4º, menciona o seguinte: sabotar o funcionamento ou apoderar-se com violência, grave ameaça à pessoa ou servindo-se de mecanismos cibernéticos de controle total ou parcial, ainda que de modo temporário, por meio de comunicação ou de transporte, de portos, aeroportos, estações ferroviárias ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações públicas ou locais onde funcionem serviços públicos essenciais, instalações de geração ou transmissão de energia, instalações militares, instalações de exploração, refino e processamento de petróleo e gás, e instituições bancárias e rede de seu atendimento, né, e sua rede de atendimento. Ou seja, aqui existe várias, aqui é um rol taxativo, viu, senhores? Aqui não exige aqui a questão de ampliação aqui destas condutas aqui, viu, dessas situações. Atentar contra a vida ou a integridade física de pessoa. Bota para mim. A questão aqui, né, nesse inciso 5º, se
eu, com o intuito de praticar um terror social generalizado em razão de, exemplo, xenofobia. Eu não gosto de um árabe que vem aqui morar aqui no Brasil e de repente eu tenho aversão a este árabe, ou um judeu, por exemplo. E o que eu vou poder responder pelo crime de terrorismo se eu atentar contra a vida dele? Sim. Mas além disso, eu também vou responder pelo crime de homicídio, senhores. Porque uma coisa não exclui a outra. Aqui há um concurso formal de crimes. Porque veja o que é que fala aqui o próximo slide aqui, ó. Aqui, ó. A questão aqui da pena, né? Pena de reclusão de 12 a 30 anos, além das sanções correspondentes à ameaça ou à violência. Ou seja, aqui menciona claramente que há um concurso formal de crimes, porque eu vou responder pelas duas condutas. Ó. O disposto, parágrafo 2º, o disposto neste artigo não se aplica a conduta individual ou coletiva, aqui quando fala individual é a questão do lobo solitário, ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, religiosos, de classe ou de categoria profissional, direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando a contestar, criticar, protestar ou apoiar com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais, sem prejuízo da tipificação penal contida em lei. Este parágrafo 2º, esse aqui foi pressão, essa aqui houve uma pressão na época da elaboração desta lei, com o intuito de não criminalizar movimentos sociais, tais como o MST, quando realmente praticasse algumas invasões, e o medo de determinados partidos de esquerda seriam que eles poderiam responder pelo crime de terrorismo, a questão de uma sabotagem, por exemplo, ao entrar numa agência bancária e de repente impedir o seu atendimento ali. De forma alguma, essa conduta ela vai poder ser considerado um crime de terrorismo, porque o legislador deixou claro isso aí, né? O artigo 3º, no caso. Promover, constituir, integrar ou prestar auxílio pessoalmente ou por interposta pessoa à organização terrorista. Este crime aqui é um crime autônomo em relação ao artigo 2º, senhores. Por quê? Porque ele não depende da questão de razões de... O cara, exemplo, o cara que promover uma organização terrorista, ele, de forma alguma, ele poderá estar imbuído naquela questão da aversão a estrangeiro, um exemplo, na questão religiosa, ou a xenofobia. Basta ele promover através de questão ajuda financeira ou integrar ou prestar auxílio, ele já vai poder responder pelo esse crime do artigo 3º. E a pena de reclusão é de 5 a 8 anos, ressaltando que o crime no artigo 2º ele tem a pena de 12 a 30 anos. O informativo 663, ele fala o seguinte, do STJ, né? Que se configure o crime do artigo 5º, ou seja, o próximo artigo, seriam os casos de atos preparatórios de terrorismo, exige-se que o sujeito tenha agido por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. Ou seja, aqui é bem claro que somente a questão do artigo 5º, bem como o artigo 2º, que é necessária a utilização dessas questões aqui, né? Por razões de raça, xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia ou religião. Vamos aqui para o artigo 5º. O artigo 5º é realizar atos preparatórios de terrorismo com um propósito inequívoco de consumar tal delito. Pena correspondente ao delito consumado, diminuída de 1/4 até a metade. Ou seja, aqui, meu povo, aqui é uma antecipação da conduta de criminalização do terrorismo. Por quê? O terrorismo, a divisão de fases, né, do iter criminis, existe a cogitação, ou seja, existe a cogitação. Vou apagar aqui. Deixa eu ver se tem mais espaço aqui. A cogitação, meu povo. Cogitação que ainda está na mente, né, do
criminoso, os atos preparatórios, a execução, e a consumação, né? Ou seja, a regra é que o sujeito ele só vai responder pelo crime a partir do momento que ele começar a executar, ou seja, a partir do momento que ele começar a cometer o crime é que ele vai poder ser responsabilizado, né? Ou seja, ele vai poder ser preso a partir do momento da execução. Mas a lei de terrorismo, aqui no artigo 5º, ele fala que a partir dos atos preparatórios, exemplo, se eu estou cogitando e de repente eu já cogitei realmente que eu vou praticar um crime de terrorismo contra um presidente do Estado israelense, por exemplo. Aqui no Brasil, ele vem visitar o Brasil e eu pretendo matá-lo. Está na minha mente, eu não posso ser preso. Mas a partir do momento que eu começo a comprar explosivos, começo a realmente a fazer o croquis ali por onde o presidente vai passar, eu já posso ser enquadrado aqui nesta conduta, né? Ou seja, realizar atos preparatórios de terrorismo com um propósito inequívoco de consumar tal delito. Ou seja, tem que haver o propósito inequívoco de que realmente eu vou cometer aquele delito. Isso aqui foi utilizado, inclusive, no ano de 2016, quando um grupo de terroristas brasileiros, eles pretendiam cometer alguns crimes nas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro, e eles, no Telegram, eles já estavam realmente em atos preparatórios, já estavam comprando alguns dispositivos que seriam utilizados nesse evento, né? A pena é correspondente ao delito consumado, mas diminuída de 1/4 até a metade. Ou seja, quanto mais próximo ele estiver já aqui da execução, menor será a diminuição da pena, né? O parágrafo 1º determina o seguinte, que incorre nas mesmas penas o agente que, com o propósito de praticar atos de terrorismo, aí no inciso 1º, recrutar, organizar, transportar ou municiar indivíduos que viajem para país distinto daquele de sua residência ou nacionalidade. Um exemplo é eu recrutar determinadas pessoas aqui no Brasil e eu tenho aversão a cubanos, por exemplo. E eu chego e digo, vou aqui realmente preparar aqui, vou recrutar vocês e vocês vão cometer atentados contra alguns cubanos. Eu posso responder por este crime. Mas com a pena diminuída, né? De 1/4 até a metade. Fornecer ou receber treinamento em país distinto daquele de sua residência ou nacionalidade. É a mesma coisa, eu vou fornecer ou receber tratamento em um país distinto. Exemplo, eu vou para os Estados Unidos e lá faço um treinamento ou recebo um treinamento para cometer um atentado contra judeus, exemplo. Eu também vou poder responder por este crime, né? Um exemplo seria também do estrangeiro, né? Vir aqui o Brasil, né? Que seria o palco. Um estrangeiro, um judeu, vem aqui para o país e de repente ele vai e fornece um treinamento específico para cometer atentados contra os árabes, por exemplo. E também ele poderá responder por esta conduta, né? Nas hipóteses do parágrafo 1º, quando a conduta não envolver treinamento ou viagem para país distinto daquele de sua residência ou nacionalidade, a pena será correspondente ao delito consumado, diminuída de metade até 2/3. Exemplo, aqui, por exemplo, eu vou cometer realmente um atentado contra o presidente de Israel. E ao invés de eu fornecer ou realizar o treinamento em outro país, um exemplo seria os Estados Unidos, eu faço treinamento aqui no país, mas eu vou cometer o crime, por exemplo, aqui eu estou, um exemplo, em Goiás. Eu vou e realmente faço treinamento aqui e pratico o atentado lá em São Paulo, exemplo. Ou seja, além daquela diminuição de pena aqui, também haverá a diminuição de metade a 2/3, ou seja, a pena será bem pequena, né? Em razão dessa ser aqui no Brasil, né? Só. Receber, prover, oferecer, obter, guardar, manter em depósito, solicitar, investir de qualquer modo, direta ou indiretamente, recursos, ativos, bens, direitos
ou valores ou serviços de qualquer natureza para planejamento, preparação ou a execução dos crimes previstos nesta lei. Ou seja, aqui é uma conduta certa. Eu tenho o intuito de matar o presidente de Israel, que vai vir ao Brasil, e eu, de certa forma, aquela conduta certa, eu recebo, tenho depósito, recursos ativos, qualquer tipo de ajuda financeira para cometer um ato certo. A pena de reclusão de 15 a 30 anos. Já no parágrafo 2º, não há aquela conduta certa. Ou seja, é somente eu estar financiando, exemplo, uma organização terrorista. Que a conduta é a seguinte: incorre na mesma pena quem oferecer, receber, obtiver, guardar, mantiver em depósito, solicitar, investir ou de qualquer modo contribuir para a obtenção de ativo, bem ou recurso financeiro, com a finalidade de financiar total ou parcialmente pessoa, grupo de pessoas, associação, entidade, organização criminosa que tenha como atividade principal ou secundária, mesmo em caráter eventual, a prática dos crimes previstos nesta lei. Quando a gente fala aqui em organização criminosa, também, aqui é a questão da lavagem de dinheiro, em que as organizações criminosas, elas se ramificam, elas se misturam. Inclusive, o próprio tem uma organização terrorista no Brasil, que é o PCC, que já houveram algumas investigações que mencionam que eles também fazem lavagem de dinheiro relacionada ao grupo Hamas ou grupo terrorista Hezbollah. O artigo 7º. Salvo quando for alimentada a prática de qualquer crime previsto nesta lei, se algum deles resultar de lesão corporal grave, aumenta-se a pena de 1/3. Se resultar morte, aumenta-se a pena da metade, né? Exemplo seria ali no artigo 2º, em que eu saboto, de repente, exemplo, uma grande hidrelétrica, né? Basta a gente mencionar a questão de Itaipu. Em razão da minha conduta, pessoas vêm a morrer no hospital, em alguns hospitais, em razão da falta de energia. Ou seja, aqui é uma conduta pré-terdolosa, um crime pré-terdoloso, em que a pena será aumentada, né? Aqui a pena ela será aumentada de 1/3 se resultar morte. Aliás, ela será aumentada de 1/3 se houver lesão corporal grave ou gravíssima, né? Quando fala que grave, também inclui-se a gravíssima. Aumenta-se de metade. E se resultar morte, aumenta-se de metade, né, no caso. 1/3 grave e morte aumenta de metade. O artigo 10º fala que, mesmo antes de iniciar a execução do crime de terrorismo, a hipótese do artigo 5º, aplique-se às disposições do artigo 15 do decreto-lei, que aqui é o Código Penal, né? Ou seja, aplica-se a questão do arrependimento eficaz ou desistência voluntária. Que também, inclusive, isso aqui foi na questão do Ministério Público, chamado de ponte de ouro antecipada. Por quê? Porque na desistência voluntária, o arrependimento eficaz, é necessário que já tenha adentrado na questão da execução. Já a questão dos atos preparatórios, né, aqui do crime de terrorismo, ele não entra ainda na execução. Ou seja, se o cara ali se arrepender, ou seja, a desistência voluntária é um arrependimento eficaz ali, ele já vai poder ser beneficiado, né, pela causa de diminuição de pena ali no artigo 5º do Código Penal. Artigo 11. Para todos os efeitos legais, considera-se crimes previstos nesta lei são praticados... Vamos de novo. Para todos os efeitos legais, considera-se que os crimes previstos nesta lei são praticados contra o interesse da União, cabendo à Polícia Federal a investigação criminal em sede de inquérito policial e à Justiça Federal o seu processamento e julgamento nos termos do inciso 4º do artigo 109 da Constituição Federal, em razão de o Brasil ser signatário, né, de tratados internacionais que combatem o terrorismo. Ou seja, a investigação, o inquérito policial será de responsabilidade da PF e a instrução processual ficará com a competência do juiz federal, né? E para finalizar, senhores, vamos para uma questão. O promotor de justiça
do MP Santa Catarina, né? Julgue o próximo item pertinente à lei antiterrorismo e ao Estatuto do Desarmamento, né? Vamos lá. A desistência voluntária é inaplicável aos crimes de realizar atos preparatórios de terrorismo. Essa questão está errada, senhores. Por quê? Porque a desistência voluntária é sim aplicada ao crime de terrorismo, conforme a gente viu aqui, ó. Conforme a gente viu aqui no artigo 10º, né, da lei de antiterror, né? Então, volta para mim. Então, senhores, tudo nosso, nada deles, fique com Deus e vamos para cima.